Hoje eu gostaria de conversar com você sobre as 5 coisas mais importantes na vida da escola bíblica dominical para o seu êxito, para que ela tenha sucesso. A primeira dessas coisas é o propósito, o objetivo da escola bíblica dominical, o objetivo das classes, das aulas da escola bíblica dominical. Objetivos, propósitos, foco. A segunda coisa é a Bíblia, a palavra de Deus. A terceira coisa é Deus e o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. A quarta coisa são as pessoas. E a quinta coisa, que é crucial como pilar para o êxito, para o sucesso da escola bíblica dominical, é a oração. Primeira coisa, o propósito, o objetivo. O propósito e o objetivo da escola bíblica dominical é a missão da escola bíblica dominical. É a missão do professor, do pastor, como líder da igreja, dos líderes diáconos e outros da igreja que precisam compreender que o propósito da escola bíblica dominical é o mesmo propósito da igreja: salvar vidas. Sim, salvar vidas para Cristo, por Cristo, e promover a edificação espiritual dos crentes em Cristo Jesus. Se esquecermos o propósito da escola bíblica dominical, estamos perdidos. Não há vento favorável para o marinheiro que não sabe para onde ir. Qual é o porto, qual é o destino, qual é o objetivo, qual é o alvo. O nosso alvo é o alvo de Deus, de Cristo Jesus, de salvar vidas e promover o crescimento espiritual. O segundo pilar é como alcançar esse alvo, através da Bíblia, da palavra de Deus. O professor precisa falar para os seus alunos: abram as suas Bíblias e não abram as suas revistas. As revistas, os comentários são importantes e têm o seu lugar, mas a ênfase do professor da escola bíblica dominical é a Bíblia. A Bíblia que é a palavra de Deus para o nosso caminho neste mundo em trevas. Sim, Paulo disse a Timóteo que ele deveria ser um obreiro aprovado, que maneja bem, que trabalha bem, que conhece bem a palavra da verdade. Então, o professor precisa enfatizar a Bíblia. No início da aula, qual é o versículo que nós gostaríamos de destacar nesta aula? Para as crianças, para os juniores, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos. O objetivo de salvar é desde a criancinha. E ensinar a palavra para as crianças também, para os juniores também, para todas as faixas etárias, homens e mulheres. Então, essa consciência é muito importante. Alcançar vidas para Cristo, salvar vidas, promover a edificação do crente em Cristo Jesus, usando a palavra de Deus, destacando a palavra de Deus no início da aula, no meio da aula, no final da aula. Qual é o texto bíblico que vamos levar para casa, para meditar ao longo da semana? Guardar isto, é importante enfatizar isso. A Bíblia ela é que é proveitosa para corrigir, para instruir em justiça, em amor, nos preceitos do Senhor. O terceiro pilar, então, é Deus. O personagem principal da Bíblia é Deus e o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Então é muito importante que o professor chame sempre a atenção dos seus alunos para Deus, Jesus, o Espírito Santo, os atributos de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, a paciência de Deus, o plano de salvação de Deus, sim. O sacrifício de Jesus, como tudo se realiza em Jesus, é muito importante. Jesus é o centro da Bíblia. Ele disse lá em João: vocês examinam as Escrituras e vocês fazem bem porque são elas
que testificam de mim. Então é muito importante destacar a palavra de Deus, ensinar os alunos a amarem a palavra de Deus e o Deus da palavra, cuja face Jesus revelou. Então, este é o terceiro pilar para que a escola bíblica dominical tenha êxito, tenha sucesso e seja de fato uma bênção. O quarto pilar para o êxito do professor da escola bíblica dominical são as pessoas, elo com as pessoas, conexão com as pessoas. O professor, o pastor, o diretor da educação religiosa da igreja, os líderes da igreja, todas as pessoas que trabalham na EBD precisam amar as pessoas como Deus amou o mundo. Sim, é importante isso. Então, o professor que não ama os seus alunos não pode ensinar. O aprendizado, ele acontece quando há essa conexão, essa relação afetiva entre professor e aluno, aluno e professor. O professor precisa mostrar respeito para com o aluno, amor por ele, e ter essa conexão e promover essa conexão entre o aluno e ele, mas entre os alunos, entre eles mesmos. É muito importante isto. Muito importante. Sem esta conexão, essa relação afetiva, não há aprendizado. E tudo mais sobre Deus e sobre a palavra de Deus, tudo fica comprometido quando não há esta relação afetiva, respeitosa, entre o professor e o aluno, e os alunos e o professor. É importante isso, trabalhar em cima disso, criar esse clima favorável para que haja o aprendizado e, consequentemente, a mudança de vida. Finalmente, oração. Como é importante o professor, a igreja, orar pelos alunos e os alunos aprenderem a orar pelos professores. É importante que o professor ore na sala de aula, quando começa a lição. Não precisa ser longa e não deve ser longa a oração. É importante que o professor aprenda a pedir aos alunos para que orem também, mesmo as criancinhas, os juniores, os adolescentes, os jovens. O professor não deve fazer tudo, mas ele pode orar e deve orar durante a semana pelos seus alunos, pelos familiares dos alunos, pelos problemas dos seus alunos na escola, em casa, com os vizinhos. É importante o professor fazer aquilo que Jesus fez lá em João capítulo 17. Jesus, ele na sua oração ao Pai, ele fala para o Pai: guarda os meus alunos. Ele pede isso a Deus em favor dos seus alunos, dos seus discípulos. Ele pede por aqueles que ainda vão ser seus discípulos, seus alunos, que vão aprender a palavra de Deus. O professor da EBD precisa fazer isso. E o professor precisa cumprir a missão, entender que lecionar na escola bíblica dominical é uma nobre missão. Jesus fala sobre isso. Ele diz: cumpri a minha missão, completei a minha missão. Como é importante que o professor tenha essa consciência e que ele ore para que ele possa completar a missão com excelência. Nessa oração de Jesus, em João capítulo 17, ele diz na oração: eu revelei a tua palavra, eu entreguei aos meus alunos a tua palavra, a palavra que eu recebi de ti. Então, o professor precisa fazer isso que Jesus fez, ensinar a palavra, entregar a palavra para os seus alunos. É importante que ele ore como Jesus orou. Jesus, na sua oração sacerdotal, ali no capítulo 17 de João, ele diz na sua oração para o Pai que ele revelou aos seus alunos o nome do Pai, o próprio Pai, o caráter do Pai, os atributos do Pai. O professor precisa fazer isso e precisa orar pedindo a Deus sabedoria
e poder e conhecimento para fazer isso, para ensinar com excelência a palavra de Deus, o Deus da palavra. Que possamos não esquecer e colocar em prática estes 5 pilares, essas 5 coisas mais importantes para o êxito, para o sucesso da EBD. O alvo, o propósito da EBD, da Escola Bíblica Dominical, das aulas, a palavra de Deus, as pessoas, amá-las, respeitá-las, ter conexão com elas e a oração. Porque se nós fizermos isso, tivermos isto na nossa mente, no nosso coração e na nossa prática, nós seremos felizes e faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.